E eu me lembro que você já veio com uma ideia que eu nunca vi até hoje, que é fazer o teu próprio software. E a partir das teclas que a gente apertava do computador, na época era um PC, as imagens trocavam na tela. Aquilo nunca saiu da minha cabeça e aumentou assim o meu respeito por ti de forma muito forte, porque é muito intelecto. Eu queria saber de onde que veio essa tua criatividade ou interesse por tecnologia e vídeos e VJ, essas coisas. Como é que foi seu primeiro contato com isso tudo? Ó, com tecnologia mesmo, com computador, assim, foi, sei lá, eu tinha 6 anos de idade e tal. Meu pai, inventivo, me deu um TK-90X, que era um computadorzinho pequenininho e tal, e aí aquilo ali virou meu brinquedo. Em vez de ser bola, meu brinquedo, até gostava de jogar bola, então, mas não jogava tão bem assim, mas o computador era o brinquedo que eu gostava. Então, e aí eu fui me centrando ali, e aí, cara, fui de computador em computador, né? Fui de TK-90 para MSX, Amiga, né, PC, aí todos os outros que tinham em volta, meus computadores, até chegar na coisa da imagem. Né? Começou a me fascinar foi o visual da computação gráfica. E aí tem dois momentos, isso é muito doido, assim, acho que poucas vezes eu comentei isso, mas teve dois momentos que me deram um start assim, com a imagem. Um foi o clipe do Dire Straits, o Money for Nothing, que aí era uma coisa que vinha com a coisa da MTV e tal, e era um clipe todo em computação gráfica, bem, assim, pro tempos de hoje, assim, era bem rústico, assim, bem tosco e tal, né? Mas foi isso e foi uma apresentação de Jean-Michel Jarre, que ele fez umas projeções nos prédios. Ah, E aí eu vi isso, sei lá, eu tinha 8 anos de idade, assim, aquilo ali foi assim, pá! eu não sabia dessa sua ligação com o Jean-Michel Jarre, né, que fala, né? É, Jean-Michel Jarre, aquele francês, Isso, é. um dos Ele pioneiros. tocava no laser, fazia umas papagaiadas, assim, né? Tipo, um piano redondo e tal, não sei o quê. Mas ele tinha uma parada, que era, acho que era música photographic, que trocava as fotos nos prédios. E aí tinha uns slides, os caras faziam com uns slides de vidro, slides gigantes e tal, e projetavam nos prédios, acho que de Houston, se não me engano. Eu não lembro direito o local da... Ele é francês, eu acho. Ele é francês, mas esse show é um show, acho que foi Houston, alguma coisa assim. E aí tem esse daí. Esse daí foi uma das coisas que... Então, a partir daí foi crescendo comigo, né? Depois isso foi ter... Isso foi no quê? 95, 90, por aí, né? Isso aí foi 86. Ah, já em 80 e pouco. 86. Ah, então você estava conectado com o vídeo, com a imagem nessa época. Não, mas era de criança, né? Era Mas você foi impactado. Fui impactado. Caramba, o que é isso aqui? Então, isso aí que foi me trazendo. Aí cresci e tal, vim morar em São Paulo, fui trabalhar em umas agências e tal, né? Continuei trabalhando com computação gráfica, né? E sempre tinha projetos musicais. Então, sempre vim em paralelo a isso tudo, vim fazendo música, né? Quando chega ali 97, eu, sei lá, uma noite dessas, estava virando, assim, mexendo no computador, tive essa ideia e falei assim, cara, pô, eu queria criar uma coisa que eu pudesse contar histórias interativas. Que eu pudesse mudar a história durante o processo que eu estava vendo o vídeo. Como é que chamava o software? É o VR Studio. VR Studio. VR Studio, é. E aí tem uma versão última que era o VRMX, assim, que foi a última versão que eu fiz dele. E aí o VR Studio, a viagem do VR Studio era isso, cada tecla soltava ali um vídeo e eu tinha umas teclas de efeitos que eu fazia transições entre os bancos, né? No teclado numérico eu conseguia programar até 100 bancos, e aí eu mudando os bancos, animal, cara. decorava os bancos todos na cabeça, ia mudando os bancos, ia mudando as imagens, e isso aí conseguia mixar a imagem o tempo inteiro, né? A noite toda. E aí foi a partir daí que começou essa... Algum VJ na época olhou aquilo Não, e então. usou? Como é que foi? Não, isso daí é assim... Você não se apresentava ainda como VJ Espeto, né? Não, eu tinha meu projeto musical que de vez em quando me apresentava, né, que eu me apresentava como Espeto, ou como Hidromodel, Das World, tinha uns nomes assim, né? E isso daí era uma coisa assim, era coisa de vídeo que eu estava fazendo em casa, eu estava fazendo no escritório, né? Aí um dia apareceu o Pet Du em casa, né, Davi? Né? A gente tinha muito amigo. Pet Du, a dupla de techno icônica brasileira. Pra quem não conhece, o Pet Du era um dos maiores DJs duplas de techno, né? De hard techno, eles são os maiores hoje em dia, são estão no panteão do hard techno. Já ouviu falar, Rafinha, no Pet Du? Não, esse não. Depois você pesquisa, uma baita história. Solta o loop aqui pra nós, Rafinha, do refresco. Então, e aí o que acontece? O Pet Du,
os dois vão em casa, a gente também tá lá, a gente lá trocando uma ideia e tal, eu mostro, eu fiz isso aqui e tal. Os caras olharam na hora, assim, o Davi falou assim, caralho, meu, isso aí é a festa que a gente tá fazendo. Aí a Ana, meu, é o seguinte, a gente tá fazendo uma festa que é Vertical Nights, a gente vai começar essa festa, vamos trazer o David the Drummer. Meu Deus, cara. E vai tocar Eli Waza. Nossa. Que foi acho que foi a primeira festa que Eli tocou. Meu Deus, E cara. aí, enfim, David Drummer era o rei do Brasil. então, eu falei assim, vamos fazer lá. Levava 5 mil pessoas. Era ali na... Você lembra disso? 4 mil pessoas. Então, e aí eles iam Não fazer... nessa época, talvez, né? Não, então, mas meio que acho que nessa época, porque era uma coisa, essa festa era uma festa... Bombou demais o David Drummer. Era uma festa, assim, exclusiva de techno, assim, tinha uma coisa focada deles e tal, né, e aí era essa noite, a Vertical Nights. Então você estreou... Não, e era num clube, sabe assim, dado histórico, era num clube chamado Absinto, Eu lembro. que ficava na Tutóia. Eu lembro, porra. E aí os Não caras... é do Camilo? Do Camilo Azul, que eu acho. O Absinto. Era dele. Então, Que tinha umas festas de trance também? Eu acho que é isso mesmo. Eu lembro que você subia uma escada e tinha uma segunda pista, e subia outra, tinha. Isso, Eu lembro. era tudo cheio de... Era legal lá, meu, era Então, legal. e aí, assim, eu não tinha projetor, não tinha aparelho de LED, eu tinha um monitor de 21 polegadas. Não acredito, mano. Aí eu levava o monitor, botava virado pra galera, ficava ali no... Foi a primeira vez que você foi VJ. Fui VJ em festa. Então, o primeiro VJ espeto da história foi com o Pé Du. Isso, foi no Tecno. E aí, Pezinho no Tecno, já. porra, meu. E deu super certo ali, né? Porque o software já tava redondinho. Então, eu lembro que você foi. levava nos after hours que a gente fazia, a gente brincava lá. Exatamente. Então, e aí esse era o meu setup, era uma torre, ele ia sair com uma torre, um Pentium, alguma coisa, o monitor do outro lado. Que demais, E montava e fazia o setup. Então, assim, isso foi assim que eu comecei como VJ mesmo, assim, né? Que demais, Pedro, que demais. Trabalhando. Como é que é esse espeto dos anos 2000 com o seu PC ali, com o seu próprio software, e aonde a gente chegou? O VJ bombou igual um DJ, né? Cresceu bastante. Hoje em dia a gente tem uma indústria de softwares e equipamentos específicos para VJs, né? Então, assim, tem vários softwares, desde os mais conhecidos, Resolume, VDMX, enfim, tem um Modulate, MadMap e tal, tem um monte de Pra quem é softwares. teu fã, que software você recomenda pra primeira vez? Assim? Cara, hoje em dia é assim, tem que saber Resolume. Assim, é meio, Resolume. Resolume. Se o cara colocar lá, ele se vira e acha. É meio que uma cartilha, entendeu? Assim, aprende esse primeiro e depois aprende os outros, né? Você imaginava o espeto dessa festa de hard techno para o que você vem fazendo nos últimos anos? Porque, por exemplo, eu vi alguns vídeos seu no evento lá na Itália, por exemplo, acho que era um castelo. No castelo, com Patrick castelo. Topping, Marco Caro lá. Isso. Também vi o espeto, sei lá, em visuals de Copacabana, de Olimpíadas no Rio de Janeiro e também nos melhores festivais de música eletrônica. Quando você começou a VJ, você já visualizava um futuro próspero para audiovisual com a música eletrônica? Porque aqui na época a gente tinha o quê? Chemical Brothers, Daft Punk? Então, pois O que a gente tinha, meu? Então, a minha viagem... Você lembra mais alguém, Rafa? Era Chemical Brothers, né? Chemical Brothers, Crystal Method. Crystal Method. Não tinha muitos, cara. Então, mas a minha viagem sempre foi essa coisa da imagem gigante, entendeu? Você lembra a história que eu te contei de Jean-Michel Jarre? Lembro. Então, essa é a minha viagem, entendeu? A imagem na cidade. Então, quando hoje em dia eu vejo uma foto de Xangai, que tem aquele skyline, com todos os prédios cheios de LED, Você se arrepia inteiro. é aquilo, entendeu? Assim, eu esperei a vida inteira para aquilo. É uma visão que eu tive quando eu era criança, entendeu? Que eu vi aquilo e aquilo. Então, assim, essa é a forma de comunicação, assim, é muito forte, é muito potente, né? E quando você alia isso, a música eletrônica, que é uma música que é cerebral, e aí, cara, isso são duas conexões, entendeu? Então, eu acho que a coisa de eu estar, assim, o meu grande barato mesmo, a minha grande mistura foi isso, quando eu encontrei a música eletrônica na minha vida. Que aí eu falei assim, que aí isso me fez novas conexões visuais, entendeu? Fez novas conexões cerebrais a partir dessas imagens.